Saudações, nossos amigos e amigas que estão fazendo teologia conosco, mais especificamente estudando a literatura profética. Nós estamos aqui para mais uma videoaula e dessa vez cobrindo a aula 2 do material didático de vocês, que cobre a profecia de Amós e do profeta Oséias também. Nessa videoaula nós iremos trabalhar com um pouquinho mais de profundidade a profecia de Amós. Amós, que é o primeiro profeta escritor e que traz para nós aí alguns elementos muito importantes para compreendermos o restante da literatura profética. Na aula passada nós providenciamos aí, abordamos diversas dicas para compreendermos melhor a literatura profética, né? Estudar a relação do profeta com quem se relaciona com ele, né? No caso a população, no caso a religião, sacerdotes religiosos, o templo, no caso os falsos profetas, o rei, a liderança política em Israel. Oferecemos também como dica compreendermos melhor o contexto social, econômico, religioso, o contexto político num plano internacional, entre outras abordagens. E agora, ao aprofundarmos com essa literatura de Amós, nós vamos observar como aquelas dicas podem se materializar, né? Em primeiro lugar, vamos fazer aqui, seguindo o material didático de vocês, quem está com ele em mãos pode tentar acompanhar e vai observar uma certa cadência. Nós vamos tentar acompanhar o conteúdo tal qual foi abordado ali, com algumas alterações, com alguns acréscimos, mas tentando elucidar melhor aquele material. Bom, inicialmente é importante que a gente diga que o profeta Amós é o primeiro profeta escritor. Ele profetiza por volta do 8º século antes de Cristo, ali durante o período do governo de Jeroboão. Ele já é sucessor, ele é um profeta posterior aos profetas Samuel, Aías, Natã, Eliseu e Elias, que não são profetas escritores. Nós temos parte do conteúdo desses profetas, mas não são profetas escritores. E há algo muito interessante na literatura, na profecia de Amós, quando comparamos a sua mensagem em relação à mensagem desses outros profetas. O profeta Amós é conhecido como o profeta que anuncia que não há mais tempo para que Israel proceda às reformas necessárias que Javé havia estabelecido. O fim chegou, o fim chegou. Há uma expressão conhecida, e pelo qual ele se tornou mais conhecido ainda, que é: rugirá o leão sem que a sua presa tema. Ele quer fazer uso aí de uma analogia no campo da natureza, que quando o leão ruge, a presa já não tem mais tempo para fugir, porque o leão ele só ruge quando ele tem certeza de que a sua presa está sob as suas garras. E o profeta Amós ele usa essa expressão para demonstrar que é tarde demais. Bem, na verdade é um recurso literário, um recurso de linguagem do profeta, porque Amós ele é contemporâneo do profeta Oséias. E em Oséias a profecia vai transmitir exatamente a ideia de que, apesar da dificuldade que Javé tem em suportar as inúmeras traições de Israel no tocante ao descumprimento, desobediência à aliança, à Torá, Javé tem um amor que é incondicional em relação a Israel, né? Ele chama de Israel de minha criança, meu pequenino. Quando Israel era menino, eu o amei. Está lá no capítulo 11 do livro do profeta Oséias. Mas a mensagem de Amós não. A mensagem de Amós é uma mensagem dura, é uma mensagem que quer transmitir a seriedade da perspectiva de Javé em relação à desobediência, ao descumprimento que Israel está mantendo em relação à aliança que ele havia feito, que haviam feito entre Javé e Israel. Vamos aqui trabalhar algumas observações iniciais, como eu havia predito. Olhem só. Amós é um vaqueiro, ele se apresenta como um cuidador de gado, né, cultivador de sicômoro. Ele é natural da cidade de Tecoa, que fica aproximadamente 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. E é ali que ele recebeu o seu chamado. O profeta Amós, como nós já afirmamos aqui, ele se estabelece num momento em que Israel se apresenta como alguém de dura cerviz, não quer ouvir a mensagem de Javé.
ele tem uma dura interlocução com outro profeta do seu período, o profeta Amazias, que, como nós trabalhamos na aula passada, se constitui num falso profeta, num profeta de falsa esperança e de falsa paz. Uma das características, inclusive, do falso profeta, que ele quer transmitir que existe segurança, que existe paz, quando não existe segurança e quando não existe paz. Os falsos profetas, eles embasavam, sobretudo, a mensagem deles, sobretudo na ideia de que havia uma aliança incondicional, um cuidado, uma proteção incondicional entre Javé e o povo de Israel, pelo simples fato de ali em Israel estar o templo de Deus. E os profetas autênticos, os profetas já vistos, eles vão constantemente afirmar que não é bem assim que funciona. A aliança, ela está amparada não na existência do templo, ela está amparada sobretudo na obediência ou não do pacto que Deus havia feito com Israel. Eu faço uma observação aqui, a leitura, né, desse momento importante do profeta Amós com o profeta Amazias. Vocês podem outrora fazer a leitura que se encontra no capítulo 7. Olha só como o profeta Amazias, ele tem um problema sério aqui com Amós. Eu vou fazer a leitura para melhor compreensão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não vai suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, vai para o exílio. Então Amazias disse a Amós: vai-te, vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizes, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Veja bem o que está acontecendo aqui, meus amigos e amigas. O profeta Amazias, ele está inconformado que um profeta vindo de um lugar que não Jerusalém esteja dizendo que Israel está ameaçado por algum perigo. E ele se recusa a ouvir Amós e chega para Jeroboão e fala: Jeroboão, está acontecendo um problema muito grave aí, Amós está conspirando contra ti, está dizendo que Israel vai cair. E era realmente essa a mensagem do profeta Amós. Já era um prenúncio de que a nação assíria se levantaria, cresceria em poder bélico, que levaria a nação de Israel, que é a nação do norte, né? Nós temos duas nações, norte e sul, Israel e Judá. A Síria posteriormente viria e de fato tomaria todo Israel como cativo. E o Amazias, que também é profeta, um profeta ligado ao rei, como nós afirmamos na aula passada, um profeta da corte, um profeta da teologia oficial, um profeta falso, um profeta que profetiza esperança quando não há esperança, ele estranha a profecia de Amós. Bem, então restaria que nós perquiríssemos aqui, pesquisássemos qual é a profecia de Amós, para compreendermos um pouquinho melhor essa interlocução e essa oposição que Amazias oferece a Amós. Antes de entrar propriamente na profecia de Amós, é importante que a gente estabeleça o contexto, né? O contexto é fundamental para que a gente compreenda com maior profundidade a mensagem de cada profeta. O contexto, ali por volta do século VIII, é um contexto de prosperidade econômica e de relativa paz para o Reino do Norte. O que é que está acontecendo? A Síria, ela está sossegada, sem maiores planos de expansão, ela não oferece maiores riscos para Israel. E isso vai possibilitar que Israel viva uma situação de conforto, pelo menos no que diz respeito às suas fronteiras e ausência de guerras, o que consome muitos recursos. E vai se dar nesse contexto o quê? Um intercâmbio, aliás, intercâmbios comerciais vultuosos, né? Um fluxo muito grande de intercâmbios, de comércio, de crescimento econômico em Israel. Isso é muito bom. Na verdade, toda a Torá, ela estabelece que esse era o projeto de Javé, que Israel, que Judá, que a grande nação fosse uma nação próspera. Mas está acontecendo aqui um fenômeno novo. Vejamos nós aqui. Nós havíamos dito que a profecia se insere como período posterior a Israel ter se assentado na terra. Então nós temos todo aquele período de peregrinação no deserto, onde o povo encultura a proposta da Torá. Nós temos depois também um pequeno período de juízes, em que não há instabilidade, ainda não havia realmente aquelas instituições sólidas em que o povo pudesse ter segurança
aliança e ter clareza sobre a lei. E esse período depois vai ser sucedido pelo período monárquico. O primeiro período é o período do Reino Unido, né, com Saul, Davi e Salomão, e logo depois nós temos aqui o reino dividido entre sul e norte. Nós vamos observar isso lá em 1 Reis capítulo 12, e Israel fica, há uma divisão, né, em dois reinos. O norte, Israel, vai ficar com o rei Jeroboão, e o sul vai ficar com o Judá, né, vai ficar com Roboão. O que acontece? Enfim, eles se assentam na terra e agora desfrutam desse crescimento econômico. Acontece que esse crescimento econômico ele não vai atingir a toda a população, ele não vai ser benéfico para todo mundo. Geralmente um fluxo comercial como esse que está acontecendo, é uma sociedade sobretudo campesina, grande parte da sua população é rural, nós temos os centros urbanos agora, por conta disso, por conta do comércio, em efervescência. E aí nós vamos ter o quê? Conflitos econômicos. Poderíamos dizer que os conflitos econômicos eles são típicos da história, eles são típicos do desenvolvimento de qualquer sociedade. Acontece que o profeta Amós e a profecia, eles não tomam como naturais os eventos espontâneos que decorrem daí. Há uma diferença entre o evento ser natural e espontâneo. Espontâneo é aquilo que ocorre muito sem provocações maiores, sem planejamentos maiores, surge por conta dessa confluência de fatores que se deve sobretudo à relação entre prosperidade, paz, comércio, mas não precisam ser assim. Então são espontâneos, mas eles podem ser melhor dirigidos. Eu não sei se essa palavra é melhor, a palavra dirigidos, mas há um controle. A proposta da Torá, ela propõe que haja um controle na forma, na cultura e até nas relações comerciais. Essa é a proposta que Deus havia estabelecido. O ano sabático, o perdão, né, que servia para perdão, a intransferência, a impossibilidade de transferir terras, né, a proibição de juros altos, de oprimir o pobre, o dever de auxiliar os pequeninos a restaurarem, a recomeçarem a vida. Todas essas são estruturas que Javé havia estabelecido para que, num momento como esse, que eles estão experimentando de prosperidade, a prosperidade pudesse ocorrer não exatamente igual a todos, mas sem vítimas, né? Que os menores, os pequenos, os empobrecidos não viessem a sofrer um custo, uma piora com esse fluxo comercial. Então, no capítulo 2 do profeta Amós, nós vamos observar isso aqui. Com esse fluxo comercial que Israel está experimentando, eles estão, a classe dirigente, a classe mais poderosa em Israel, está colocando de lado as propostas da aliança, né, que Javé havia estabelecido para dirigirem a coletividade, dirigirem a cultura israelita. Então eles estão substituindo agora por um novo modelo, um modelo espontâneo, mas contrário à proposta de Javé. Lá no capítulo 2 do profeta Amós, no verso 6 e 7, assim diz Javé, né, através do profeta: por 3 crimes de Israel, por 4 não revogarei. Eles vendem o justo por prata e o indigente por um par de sandálias. Eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e tornam torto o caminho dos pobres. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma opressão, uma especulação, sobretudo derivada, ou mediada, aliás, por dívidas e juros muito altos. Novamente, vamos ler aqui, olha: vendem o justo por prata e o indigente por um par de sandálias. Esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e tornam torto o caminho dos pobres. Como é que eles poderiam estar vendendo o justo por prata, o indigente por um par de sandálias? Um par de sandálias, né? Esmagando a cabeça dos pobres sobre a terra. Como é que eles estão fazendo isso? Isso se refere principalmente em relação aos endividamentos, né? É uma opressão, uma especulação derivada de empréstimos concedida a juros muito altos, mas com a finalidade de lograr, de retirar dos devedores o seu patrimônio. Então o que está acontecendo? Por vezes o pequeno camponês, o pequeno proprietário, ou até um grande proprietário, ele tem uma colheita ruim e ele precisa tomar empréstimos. E Javé havia estabelecido na Torá
que dentro do povo de Israel os empréstimos deveriam ser fraternais. Ou seja, eu tenho que pensar no meu irmão como alguém a quem eu quero bem e eu quero ver a sua prosperidade. E eu posso também estar na situação de um necessitado futuramente. Então estabeleceu-se uma política econômica que deveria pautar-se no princípio da irmandade, da solidariedade. É assim que Javé os trata, né? Os filhos de Israel, são todos filhos de Israel, é uma irmandade. E está acontecendo aqui nesse momento o contrário do que Javé havia estabelecido. Os grandes estão realmente procedendo com empréstimos, né, concedendo empréstimos, mas com juros altíssimos. E aí o que acontece? Esses pequenos, a grande parte, não consegue pagar, e é a chance então desses credores tomarem o que os devedores têm. É por isso que está escrito: vendem o justo por prata e vendem o indigente por um par de sandálias. Né? É uma política de especulação e de opressão através de dívidas. Nós vamos observar ainda o profeta reclamar da extorsão. Vamos observar isso aqui posteriormente, quando o profeta vai dizer assim: ouvi isso, vós que esmagais o indigente e quereis eliminar os pobres da terra. Vós que dizeis: quando é que vai passar a lua para que a gente possa vender o grão? Quando é que vai passar o sábado para que a gente possa vender o trigo? Para diminuirmos o tamanho do efa, aumentarmos o ciclo, falsificarmos as balanças enganadoras, para comprarmos o fraco com prata e o indigente por um par de sandálias e para vendermos o resto do trigo. Isso aqui é extorsão, meus queridos, é o que é prosseguimento, é desenvolvimento do que nós havíamos dito. Aqui existe uma procura de oportunidade, eles estão ansiosos por uma nova oportunidade, quando é que vai se tornar o momento oportuno para que a gente possa enriquecer e tomar tudo desses que ficaram endividados. Lembrando aqui que o endividamento em Israel ele se deve a diversos fatores, e é muito importante, como nós trabalhamos na disciplina passada, né, que versava sobre a Torá e os livros históricos. O empobrecimento de alguém, ele não era derivado, comumente se afirma ou se pensa, se imagina, simplesmente de uma indisposição de alguém para o trabalho. O endividamento ele pode vir derivado de situações de saúde, de situação de uma carestia generalizada, por uma situação de fome. E aqui nós vamos observar esse elemento também de empobrecimento, que é o endividamento. E esses sujeitos que estão oprimindo aqui, o profeta os apresenta como pessoas que estão ansiosas pelo momento oportuno para saquear completamente o que os necessitados, os empobrecidos têm. E o profeta está dizendo: essa não é a proposta de Javé, a proposta da aliança era outra. Nós vamos observar ainda, em um momento posterior no profeta, quando ele vai afirmar o seguinte: eles estão deitados em leitos de marfim, estendidos em seus divãs, comem cordeiros do rebanho e novilhos do curral. Improvisam ao som da harpa, e como Davi eles inventam para si instrumentos de música. Bebem crateras de vinho, se ungem com o melhor óleo. Por isso agora eles serão exilados à frente dos deportados, e terminará a orgia daqueles que estão estendidos. O que o profeta está dizendo aqui? Ele está ressaltando essa inversão de prioridades. Ele está mostrando aqui que esses credores que estão oprimindo os pobres, eles não estão oprimindo, eles não estão criando juros abusivos e tomando o patrimônio dos devedores por necessidade deles. Eles estão, na verdade, deitados na bonança, como posteriormente o profeta Ezequiel vai falar acerca dos sodomitas, né? Abundância de bens, fartura de alimentação, mas não se lembram de acudir, de acolher os necessitados. É o quadro que o profeta Amós estabelece aqui. Os credores, esses que estão esmagando os necessitados, não estão esmagando também por necessidades deles. Estão esmagando numa situação de conforto pleno. Em outras palavras, desnecessariamente não estão aplicando o espírito que Javé havia requerido, solicitado, que fosse a pauta, né, o parâmetro para as relações comerciais, sociais, econômicas. Nós vamos observar ainda dois outros elementos importantes para compreendermos a profecia de Amós, que trabalhamos um pouquinho na aula passada. É a corrupção no sistema judicial e a corrupção no sistema religioso. Lá no capítulo 5 do profeta, mais especificamente o verso 7, aí depois o verso 10 e 11 e o 12, o profeta vai dizer aqui, assim: agora, para os responsáveis pelo sistema judicial em Israel, vocês estão transformando o direito em amargura
e atirando a justiça no chão, jogando fora a justiça. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal, detestam os que falam a verdade. Vocês que gerenciam o direito, que são os responsáveis pela distribuição da justiça, vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes trigo. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. O que é que está acontecendo? Essas demandas, sobretudo de crédito, que os necessitados, os empobrecidos, os endividados estão enfrentando, acabam indo para a justiça, para um sistema judicial. E como é que os juízes ou os responsáveis pela aplicação, a execução da justiça estão fazendo? Como é que eles estão se comportando? É exatamente sobre esse comportamento que o profeta Amós está dizendo aqui nesse capítulo. Vocês estão transformando o direito em amargura. Em outras palavras, o direito, o judiciário, que deveria ser um lugar de socorro, que deveria ser um lugar de esperança, vocês estão transformando essa dimensão, essa estrutura, que é a estrutura legal, vocês estão transformando num inferno, numa instituição de desespero, numa instituição que piora a situação dos necessitados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça aos pobres nos tribunais. Meus amigos e amigas, essa é uma mensagem muito importante na profecia. Nós na aula passada estávamos falando que o profeta é sobretudo intérprete da Torá, e aqui nós vamos observar claramente isso. O profeta, tomando a Torá como seu parâmetro, como parâmetro de estrutura, de cultura para Israel, está sofrendo, está dando voz a Javé, dizendo que esse não é o propósito para o qual Javé havia construído essa terra. Bem, esse próximo elemento já anunciado é o da corrupção na religião. Então, nós temos aqui uma cadeia de acontecimentos que estão vindo para deturpar a proposta javista. No capítulo 5 também, lá no verso 21 e 24, Javé está dizendo agora para a classe religiosa, a classe dirigente do sacerdócio, dos sacrifícios, da estrutura religiosa em Israel. Ele está dizendo assim: eu odeio, eu desprezo as suas festas religiosas, eu não suporto as suas assembleias solenes, eu não quero mais as suas ofertas de cereais, isso não me agrada. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, eu não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, em vez de culto, em vez de sacrifício, em vez de orações, de jejuns, o profeta Amós está dizendo, em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Aqui o profeta Amós, dando voz para Javé, usando o profeta Amós, está trabalhando algo que vai ser repetido no restante da literatura profética, o conflito entre o templo e a classe sacerdotal, a classe religiosa, e a Torá. O templo e a classe sacerdotal, que deveriam espelhar a Torá, que deveriam cobrar do rei uma submissão à Torá e cobrar da classe, de quem quer que seja que esteja desobedecendo a Torá. Mas nesse contexto especial aqui, a classe economicamente poderosa em Israel. Essa classe, que é a voz de Javé, que conhece a Torá, deveria estar fazendo isso, estão fazendo exatamente o contrário. Eles estão trabalhando de uma tal forma que justifica não somente o sistema, essa dinâmica comercial corrupta, como também está trazendo para a mente dos pequeninos que na verdade nada está errado, né? Então, é por isso que Javé está dizendo aqui, eu odeio, eu desprezo as suas festas, os seus cultos, eu não quero mais a sua comunhão, as suas músicas, enfim. O que Javé quer, aí no verso 24, é que corra a justiça e a retidão como um ribeiro perene. Olhem só, aqui nós temos muitas chaves, não somente de leitura do profeta Amós, mas de todo o restante da literatura profética. O profeta Amós, então, ele faz essas severas denúncias, né? Uma deterioração dos costumes, da proposta, das estruturas que a Torá havia estabelecido, uma mancomunação, né? Uma participação da classe jurídica nesse sistema e até mesmo da religião. Muito bem.
Diante de tudo isso, o que dirá o profeta acerca da sorte de Israel? É aqui que entra aquilo que nós havíamos dito sobre o leão, né? No capítulo 3, no verso 4 a 5, o profeta Amós está dizendo: já é tarde demais. Já é tarde, uma palavra dura, uma palavra que deve ser entendida, compreendida dentro de um contexto amplo da profecia. Mas o profeta Amós está tão indignado, e Javé está tão indignado com o que está acontecendo em Israel, que ele vai dizer o seguinte: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Em outras palavras, o que o profeta Amós está dizendo aqui é que já é tarde demais. O leão já rugiu no bosque. Quando o leão ruge, a presa já não tem mais escapatória. Quando nós vamos observar aqui, sobretudo o capítulo 8 do profeta, convido todos vocês a lerem com muita atenção, vocês vão observar, aliás, o capítulo 8 não, o capítulo 9, que a palavra que se estabelece aqui é de que a destruição de Israel é iminente e que não há mais esperança. No entanto, quando nós caminhamos lá para o finalzinho da profecia, ou lá para o final do último capítulo do profeta, nós vamos observar um restolho de esperança. No verso 11, o texto diz assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e assim por diante. O que é que o profeta está dizendo aqui? Isso é típico da profecia. A profecia ela tem esse movimento cíclico, e é muito importante a gente ler essa chave de compreensão. Quem trabalha, os biblistas, exegetas, que trabalham especificamente a profecia, hora ou outra eles ressaltam essa chave de compreensão de que o profeta, nas suas previsões para o futuro, ele não tem previsões definitivas. As profecias, elas são mais ameaças do que acontecerá se não houver o arrependimento, do que necessariamente algo que necessariamente vai acontecer no futuro. E aqui nós temos uma novidade na literatura antiga, na literatura sagrada, e uma beleza ímpar nas escrituras sagradas, que vai nos revelar a seriedade da proposta já vista. Bom, o que é que nós depreendemos daqui? Em primeiro lugar, nós observamos que Israel não incorporou a Torá nas suas múltiplas dimensões agora no século VIII. E nesse sentido, Israel se assemelhou tanto ao Egito, que era uma nação opressora, quanto às nações vizinhas, que também eram opressoras. Então, a nação de Israel colocou de lado a proposta, as instituições, a obediência à Torá e adotou o modelo vizinho. Nesse sentido, a profecia de Amós revela que o projeto que Javé tinha para Israel não era um projeto leviano. Ou, em outras palavras, não é o fato de que Israel simplesmente abandona a Torá, deixa de lado a Torá, que a história vai se prosseguir naturalmente como se não tivesse ouvido um êxodo no passado. É por isso que o profeta Amós está dizendo: olha, isso não vai ficar assim, vocês estão oprimindo o meu pobre, vocês estão esmagando a cabeça do necessitado, vocês estão vendendo o justo por um par de sandálias, e o leão está rugindo, Javé está dizendo que uma nação virá e vos levará e espalhará sobre as nações da terra. Isso aqui significa o quê? Amigos e amigas, que o projeto de Javé é um projeto que era para ser implementado. Javé não negocia aqui quanto ao seu projeto. Há quem possa dizer: olha, o projeto não deu certo, então a gente faz o que dá. Não, Javé agora com o profeta Amós está dizendo: não, aquele projeto antigo, ele é para ser concretizado. Muito bem. Uma outra mensagem que nós tiramos aqui também do profeta Amós é que ele vai se inscrever como mais um capítulo didático na história tanto de Israel e Judá, como também na nossa história, né? Apesar de existir uma resistência de parte humana em implementar as propostas de Javé, o que há de mais essencial, a personalidade de Javé não se alterou e ele não passa a aceitar uma religião meramente litúrgica. Então, apesar do fato de que é um capítulo da história, há algo que nós devemos e que Israel irá aprender desse capítulo.
Os livros proféticos, aliás, todo o Antigo Testamento e o Novo também, não podem ser lidos parando exatamente ali no momento em que a história está sendo narrada. Eu tenho que observar qual é a repercussão, como nós falamos na aula passada, daquela literatura. E Amós, com toda certeza, vai trazer mudanças a longo prazo na cultura e na compreensão, na cosmovisão de Israel, de uma tal maneira que no futuro, né, Israel tomará a Torá como sendo, na verdade, uma revelação muito preciosa, muito carinhosa e que deve ser guardada e deve ser executada. Javé aqui então, portanto, permanece como um Deus libertador que exige que toda a existência humana se conforme à sua imagem. Agora, para finalizar essa videoaula, eu gostaria de estabelecer aqui um momento de contato com o profeta Oséias. O profeta Oséias nós não iremos trabalhar nessa videoaula. As videoaulas elas têm a pretensão de provocar o aluno a conhecer melhor o material didático, ela não tem a pretensão de cobrir todo o material didático, mas eu sinto a necessidade de estabelecer aqui um link com o profeta Oséias, que é o próximo profeta que vocês vão estudar e que é um contemporâneo também de Amós. Enquanto o profeta Amós é um profeta que anuncia que o fim está próximo, o profeta Oséias, que vive também essa experiência, a experiência de Israel não cumprir a Torá e não implementar, o profeta Oséias ele vai trazer outra mensagem. Ele mostra Javé indignado, irado com a desobediência, mas que ainda quer alimentar a esperança de Israel para que Israel possa voltar. Oséias, então, quer trazer o povo de Israel à obediência não mais a partir da ameaça, mas a partir de manifestações de ternura e de amor. E ele vai usar a biografia do próprio profeta Oséias para transmitir isso. Ele convida, na verdade, conclama Oséias a se casar com uma mulher que era prostituta. Oséias se casa, e essa mulher ela vive um período do casamento, mas depois ela trai Oséias e vai viver a prostituição dela. Oséias, muito naturalmente, vai sofrer muito por conta disso, e Javé visita ele e diz, olha, você vai lá e traz ela de volta. Ela foi para a prostituição, acabou se tornando escrava, está na miséria, vai lá, recupera ela, permita que ela passe por um tempo de purificação e volte a viver com ela. E Oséias vai fazer isso não uma vez, mas 2, 3 vezes. E Javé quer transmitir, através do exemplo vívido de Oséias, que é assim que Israel está se comportando em relação a ele. Israel é uma prostituta que trai, não somente descumprindo a proposta da Torá no sentido de instituições de justiça e de liberdade, mas também seguindo falsos deuses, né, que legitimam essas práticas de opressão e tão distantes da Torá. Mas Javé está dizendo, olha, mesmo assim eu amo Israel. E essa mensagem ela se condensa no capítulo 11, no verso 8 e 9, que é o texto que eu gostaria de usar para finalizar essa pequena reflexão que nós fizemos aqui. Javé está dizendo, através do profeta Oséias, como é que eu posso desistir de você, Efraim? Como é que eu posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está cheio de ternura, despertou em mim toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois eu sou Deus e não homem. O santo no meio de vocês, não virei com ira. Então nós temos aqui um paralelo entre Amós e Oséias. Enquanto Amós anuncia uma ameaça, o profeta Oséias anuncia a graça de Deus, convidando ao arrependimento, motivado sobretudo por conta dessa imagem de Javé, que é de um Deus amoroso, né? Um Deus gracioso e misericordioso. Bem, nós esperamos que com essa breve dissertação, sobretudo sobre a mensagem do profeta Amós e as chaves de leitura, vocês possam agora ler o material didático com outros olhos, inclusive a profecia de Oséias e todo o restante da literatura profética. Eu repito que Amós, bem compreendido, ajudará cada um de vocês a compreender melhor todo o restante da literatura profética e também, numa releitura da Torá, a compreender melhor a mensagem da Torá. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.